O Tribunal Superior Eleitoral marca julgamento da chapa Dilma Temer para 6 de junho. Mercado de trabalho abre 60 mil vagas com carteira assinada em abril. Adolescente que participou de assalto com 3 mortes não estava internado por falta de vaga. Infelizmente, voltou a reincidir e ainda aconteceu essa tragédia. Polícia faz operação em condomínio do Minha Casa Minha Vida, dominado por traficantes. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e mais 6 pessoas são denunciados por desviar dinheiro da saúde. Os pagamentos eram mensais e variavam entre 400 e 500 mil reais. Donald Trump diz que tem todo o direito de trocar informações sigilosas do governo americano. Hackers da Coreia do Norte são suspeitos do cyberataque mundial. Mais de 80% dos brasileiros tomam remédio para dor de cabeça sem receita médica. Funciona mais ou menos como um processo de dependência. Bebê brasileiro vira astro de campanha internacional. O vídeo do Luca ficou tão bacana que, abriu portas. Rogério Ceni sofre como técnico do São Paulo e é alvo das torcidas rivais. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Uma tentativa de roubo a um carro forte assustou moradores de Poara Grande, São Paulo. Os criminosos cercaram o veículo e atiraram contra os vigilantes. Um passageiro de ônibus levou um tiro no abdômen durante uma perseguição a ladrões de carro no Rio de Janeiro. Somente este ano, 48 pessoas foram atingidas em tiroteios no estado do Rio, segundo um levantamento feito pelo SBT Brasil. A polícia realizou uma operação em um condomínio do Minha Casa Minha Vida, em Porto Alegre. Apartamentos invadidos por traficantes pela segunda vez em menos de 2 anos serão entregues aos verdadeiros donos. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Câmeras de segurança gravaram 2 adolescentes armados entrando numa padaria em Goiânia para roubar um policial militar. No tiroteio que aconteceu no fim de semana, 3 pessoas morreram. Um dos assaltantes havia sido libertado pela justiça 12 dias depois de ser detido por falta de vagas nos centros de internação. O governo do estado de Goiás reconheceu a falta de vagas para adolescentes, mas alegou que está realizando a reforma e ampliação de 8 centros de internação. Dor de cabeça e automedicação andam juntinhos na vida dos brasileiros, mas o que parece ser solução pode virar um problema ainda maior e para o resto da vida. Advogados do Rio Grande do Sul são suspeitos de terem enganado dezenas de clientes. Eles abandonavam ações judiciais em troca de dinheiro pago pela empresa de telefonia que era processada. Sob pressão, o presidente americano Donald Trump disse hoje que tem o direito de compartilhar informações do país com os russos. O governo da Síria negou as declarações dos Estados Unidos sobre a suposta construção de um crematório perto de uma prisão para queimar os cadáveres de milhares de presos. Veja a seguir, Tribunal Superior Eleitoral retoma julgamento da chapa Dilma Temer no dia 6 de junho. O bebê brasileiro, que é o novo astro internacional de uma empresa de produtos infantis. A gente volta já já. A Justiça do Estado do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e mais 6 pessoas por corrupção ativa, passiva e organização criminosa. Eles são acusados de desviar dinheiro por meio de contratos fraudulentos na área da saúde. A defesa de Sérgio Cabral diz que só vai se manifestar nos autos do processo. A defesa de Carlos Miranda acredita que os fatos serão esclarecidos no decorrer da ação penal. As defesas de Sérgio Cortes, Miguel Skin, Gustavo Estelita e Carlos Bezerra não quiseram se manifestar. O governo do Rio e o Tribunal de Contas também não comentaram a denúncia. Nós não conseguimos contato com a defesa de César Romero. A Polícia Federal lhe indiciou em inquérito o ex-presidente Lula por corrupção em um desdobramento da Operação Zelotes, que apura a suposta compra de medidas provisórias.
A defesa de Lula disse que repudia qualquer associação do ex-presidente com atos ilícitos e que desconhece o inquérito da Polícia Federal. Segundo os advogados, Lula é vítima de perseguição política e nunca houve prova de envolvimento dele com qualquer ato de corrupção. O ex-ministro Gilberto Carvalho disse que recebeu com surpresa e indignação a notícia do indiciamento e que não pode ser condenado porque um lobista anotou o nome dele para uma reunião que nunca existiu. A ex-ministra Erenice Guerra disse que não teve qualquer participação na edição da medida provisória e que estranha a menção do nome dela na Operação Zelotes. A defesa de Carlos Alberto de Oliveira Andrade foi procurada, mas não se manifestou. Já o advogado de Paulo Ferraz não foi localizado. Um superaquecimento das águas do Oceano Pacífico está provocando fortes chuvas em países latinos. O fenômeno é uma variação do El Niño que se manteve por mais tempo e agora está em estudo, pois pode afetar o mundo inteiro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, marcou a data do julgamento da ação que pode cassar a chapa Dilma Temer. Serão 4 sessões entre os dias 6 e 8 de junho. A ação, movida pelo PSDB, acusa a chapa de abuso político e econômico, além de ser financiada por recursos desviados da Petrobras. O julgamento pode tirar do cargo o presidente Michel Temer e tornar inelegível por 8 anos a ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Qual é o grau de risco que esse julgamento oferece ao presidente Michel Temer? Mais de 300 mil computadores foram atingidos pelo cyberataque global, segundo a Polícia Europeia. Hackers da Coreia do Norte podem estar por trás deste ataque. Sérgio Uti. Em instantes, Abril registra mais contratações com carteira assinada do que demissões. Rogério Ceni sofre como treinador do São Paulo e vira alvo de gozação de torcedores de outros clubes. Você vai ver já já. Uma ex-superintendente do Ministério da Agricultura foi presa com o marido, o ex-marido e os 2 filhos, acusada de receber propina. Parte do dinheiro pagava a faculdade de medicina dos filhos. O Brasil abriu quase 60 mil vagas de emprego formal em abril, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. É o primeiro resultado positivo para o mês em 3 anos. O setor que mais contratou foi o de serviços. Apenas a construção civil teve fechamento de vagas. Uma criança de apenas 1 ano e 2 meses virou sucesso na internet. Luca é o primeiro bebê com síndrome de Down a protagonizar uma campanha publicitária que pretende falar de diversidade e de inclusão. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.